Simbora, turma! Simbora! Entrando aqui aos 48 minutos do segundo tempo, 29 de abril, sexta-feira, 4h30 da tarde, pelo fuso horário oficial do Brasil. Fuso horário de Brasília. Vamos entrando, convidando os amigos, convidando os familiares para essa edição especial do Minuto Geográfico. Eu disse para vocês que eu passaria uma semana sem gravar o Minuto Geográfico por conta da Semana da Geopolítica. Eu trabalhei bastante. Cheguei de viagem, fiz a Semana da Geopolítica, foi muito trabalho, muita coisa. Aí eu decidi me desconectar um pouco da internet. Só que a situação lá por Xangai, enfim, está extremamente complexa, e tem uma aluna nossa do curso de Geopolítica, que ela mora em Xangai. Bem, ela acabou de sair de uma quarentena. Eu estava conversando com ela pelo telefone até agora. A gente conversou muito pelo telefone. Eu fiquei impressionado com o depoimento dela. Achei o depoimento dela muito forte, enfim. E perguntei se ela topava entrar ao vivo, tá bom? Aqui com vocês. Então, convidem os amigos, compartilhem. E eu não sei se a gente vai conseguir deixar gravado, até pela questão da segurança dela. Eu vou ver como é que a gente faz isso também. E a gente segue aqui com isso aqui. Tá certo? Eu vou convidá-la. Só lembrando, tá, pessoal? A aula hoje, eu estou aqui para ouvir, e eu estou aqui para entrevistar, para que vocês possam aprender. Tudo bom, Caliana? Tudo firme? Professor, Que coisa boa, que maravilha. Obrigado pelo convite. Eu estava explicando para o pessoal aqui que eu estou aqui não é para... Eu vou tirar os comentários um pouquinho. Que não é para uma aula hoje, eu não vou dar aula. Eu estou aqui para compartilhar e ter essa oportunidade. Eu fiquei impressionado. Eu estava dizendo, né, Caliana, é muito difícil eu me impressionar com algum depoimento, mas com o seu depoimento realmente é uma situação bem complexa, bem diferente. Mas enfim, pessoal, essa é a Caliana, minha aluna. Caliana, conta um pouquinho pro pessoal quanto tempo você mora em Xangai, e fica à vontade, por favor. Conta um pouquinho da tua história. eu moro em Xangai fazem 3 anos, quase 3 anos, e durante todo esse período de lockdown a gente não pôde sair da China, porque se nós saíssemos nós não poderíamos voltar, porque a fronteira continua fechada. E desde março a gente vem tendo alguns casos em Xangai, algumas pequenas restrições em algumas áreas sendo isoladas, mas mesmo assim os números continuaram aumentando. Então, desde o dia 1º de abril, a cidade fechou completamente. E aí, aquele lockdown raiz, onde realmente ninguém pode sair na rua, você não vê nenhum carro na rua. É muito difícil ter acesso a qualquer serviço essencial na cidade, comprar alimentos. A água deixou de ser um produto essencial. Foi instruído pelo governo para que as pessoas bebessem água da pia. E, enfim, basicamente é esse o cenário. Ô, Caliana, e me diz uma coisa, conta para o pessoal. Você mora na China há 3 anos aproximadamente, na verdade. Você chegou, moram aí você e o seu marido, e de repente, quando vocês chegaram, foi que houve o primeiro grande lockdown, né, a questão da pandemia. Eles não vacinaram os idosos, não foi? No começo da vacinação na China, eu estava lendo aqui, a prioridade não era vacinar os idosos. Eles acreditavam que a prioridade, a estratégia da China foi vacinar as pessoas que estavam saindo de casa, as pessoas que estavam trabalhando, não é verdade? E os idosos não tomaram a vacina, e agora quem morre nesse contexto são os idosos. Aí conta o teu caso. Você testou positivo? Como é que foi? Te obrigaram a ir para um local para fazer uma quarentena? Explica para o pessoal como é esse contexto da quarentena
que tu me contasse no telefone para o pessoal. Eu vou explicar um pouquinho antes para o pessoal entender todo o contexto, como funciona o controle para que isso de fato aconteça. Todos os cidadãos do país, eles são registrados na delegacia, na polícia, o endereço. Então, o governo ele tem o controle exatamente onde cada um mora. Se você vai mudar de endereço, você precisa fazer esse registro o mais rápido possível. Então, todo mundo tem um QR Code e quando acontece o lockdown, né, eles fazem os testes em massa na cidade, 25 milhões de pessoas são testadas no mesmo dia. E é, é surreal como isso funciona, né? Eles montam tendas nas frentes dos condomínios e eles organizam os prédios. Ah, prédio 1 agora desce. Aí vai todo mundo, faz com o seu QR Code, eles só escaneiam o QR Code e provavelmente para o sistema deles já fica identificado que você foi testado. Então não tem como você burlar esse sistema e não ser testado naquele dia. Se você testa positivo, imediatamente eles te identificam, né? Os testes, primeiro, eles são feitos por amostragem, são várias pessoas no mesmo tubo. Então, eles pegam no próximo dia e vão identificar em tubos individuais quem que é o positivado. E assim que você é identificado, você é levado para um centro de quarentena, onde você tem que ficar no mínimo 14 dias e para poder sair, tem que ter no mínimo 2 testes negativos. E me diz uma coisa, quando te levaram para um centro de quarentena, não houve escolha, né? As próprias pessoas... Você me explicou que existe um conselho no bairro, e aí esse conselho do bairro, como é que é isso? Como é que funciona esse contexto também? Cada bairro, cada região tem a sua comunidade, o seu centro, comunidade. E aí eles se reportam à prefeitura de Xangai, ao governo. Então são pontes, né? Existe toda uma organização hierárquica dentro da cidade. Cada condomínio tem o seu representante, cada prédio do condomínio, inclusive, também sempre tem um representante. Então é muito fácil de chegarem até você, é muito organizado, então, de uma certa forma. E sim, não pode negar. Eu tentei quando eu fui positivada. A gente não tem acesso ao resultado positivo do exame. Eles te informam e você não pode ver o seu teste, o seu resultado. Somente se ele é negativo, ele aparece no aplicativo. Se é positivo, não aparece nada, fica pendente. E eu tentei argumentar, não, mas eu quero ver meu teste, eu quero ter certeza, eu quero poder acreditar de que de fato eu estou positiva. E depois de horas de negociações, eu ouvi, você não tem a opção de se negar a ir. Então, naquele momento, eu senti que eu não tinha mesmo mais o que argumentar, o que fazer, eu tinha que ir. E se você, exemplo, se você tivesse uma filha ou um filho de 2, 3 anos de idade, o que é que acontece com as mães que positivam e os filhos são levados para onde? As famílias ficam juntas ou são separadas? Até o dia 5 de abril, eles separavam as crianças dos adultos. E isso tornou uma revolta muito grande. As pessoas estavam muito angustiadas e muito aflitas. Vazou muitos vídeos dessa quarentena dos bebês. Era desesperador, porque eram crianças chorando, sem assistência. Eram poucos enfermeiros para uma quantidade muito grande de bebês, de crianças. Vários bebês deitados dentro de um berço. Os pais desesperados, angustiados, sem ter qualquer informação sobre seus filhos. Então, isso resultou numa revolta muito grande, numa manifestação muito grande. E aí, depois do dia 5 de abril, eles mudaram as regras e eles organizaram uma quarentena para que os adultos pudessem levar as crianças junto. Eu recebi um vídeo aqui por um canal até do WhatsApp, inclusive, que mostra um centro de quarentena e eu até confirmei que é verídico. É um centro de quarentena, só tinham bebês amontoados, inclusive, nas camas e alguns enfermeiros, assim, meio que observando, trocavam a fralda ali, outra acolá. E aí no vídeo dizia que
o governo da China, nessa quarentena de Xangai, estava separando. O adulto ia para o centro de quarentena dos adultos e os bebês ficavam separados, né, da mãe, do pai. Que situação. E outra situação também, exemplo, que eu recebi muito depoimento, sabe, em relação a isso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. A questão dos animais. Porque a informação que chegou aqui no Brasil, a informação que circulou pelos jornais, é de que nessa quarentena, muitos animais pets estão sendo, né, mortos. Né? Um cachorro, um gato. Como é que está acontecendo isso? Você é positivado e é levado para o centro de quarentena, eles entram na sua casa para detetizar a sua casa, isso aconteceu com a minha, e se eles encontrarem um animal lá, eles brutalmente matam os animais. Tem vários vídeos rolando, eles são mortos à paulada mesmo. Muitas vezes eles juntam vários animais num saco enorme e aí eles matam eles à paulada ali. E claro que logo que esses vídeos começam a rolar na internet, eles são censurados, mas alguns conseguem escapar, então a gente vai salvando isso. É muito impressionante esse teu depoimento, porque Xangai é uma cidade com 26 milhões de habitantes, é uma cidade global alfa mais, é um dos maiores centros financeiros do mundo. Se a gente parar para pensar, competitividade, centro financeiro. Na verdade, hoje, Xangai, em termos de centro financeiro, só perde para Nova York, né, para Manhattan e para Londres. E tem a maior rede de metrô e o sexto maior número de bilionários do mundo. Arranha-céus, centro de pesquisas, universidades. O pessoal sempre disse que a gente considera, na verdade, nós que trabalhamos na área, Xangai é como se fosse a vitrine para o governo chinês, o que a China quer mostrar, o que ela é para o mundo. Então, essa questão da matança dos animais, separar as famílias, e essa questão da alimentação. Quer dizer, então, que hoje, se você quiser, qual é a hora? Me diz a hora agora exatamente aí, Caliana, por favor. 43 da madrugada. 3h43 da madrugada. Eu queria mais uma vez, né, gente, antes de tudo, agradecer, porque, veja, ela topou, eu estava conversando com ela, ela é nossa aluna, tá? Do curso de Geopolítica Descomplicada, da turma de agosto de 2021. Quando ela topou entrar ao vivo, eu fiquei depois, poxa, mas não está muito tarde, ela disse, não, está muito cedo, na verdade, né? Eram 2h pouca da manhã, para a gente falar isso. E me diga uma coisa, se hoje você decidir sair de casa, não pode, como é que está essa questão de sair ou não sair? E me explica, tua quarentena, primeiro, sair ou não sair, e segundo, sua quarentena, você me disse que você deu sorte, porque não há sorte numa quarentena. Claro que não, a situação aí é bem difícil. Mas você ficou num quarto de hotel, eles estão usando os hotéis por aí também. Como é que funciona? Eu dei uma sorte muito grande, porque eu moro numa região bem afastada do centro da cidade. Então, aqui, os comitês dos bairros que organizam essas quarentenas, eles estão utilizando os hotéis como centros de quarentena, somente para essa finalidade, porque não tem turista circulando, não tem movimentação normal na cidade. Então, todos os hotéis estão sendo destinados a centros de quarentena, são adaptados para isso. Mas, no geral, nos outros bairros da cidade, a maioria das pessoas são levadas para o centro de quarentena. Então, começou desde hospitais, escolas, pavilhões, que é o mais comum agora, ou estádios de futebol com containers. E aí, esses centros de quarentena, eles são totalmente insalubres, não tem chuveiro para as pessoas tomarem banho, os banheiros são imundos e as pessoas ficam lá acumuladas, com camas muito próximas umas das outras, milhares de pessoas dentro de um mesmo pavilhão, sem ventilação, sem condição mínima básica de humanidade, de saúde, e que vai de desencontro a tudo que eles estão, né, propondo, que é saúde. É curioso, porque a condição que eles te colocam não é própria para a saúde, muito pelo contrário. Você estava me dizendo no começo da live aqui, e a gente também falou pelo telefone, que a água da torneira
Em algumas capitais do mundo, a água da torneira você pode beber e não há problema. Aqui onde eu moro, não é recomendado você beber diretamente a água da torneira, a não ser que você instale um filtro. Em outras cidades, não. Você pode beber. Em outras, exemplo, em Nova York, eles dizem você pode beber, mas não sempre. Mas não sempre. Em algumas cidades europeias, você diz, olha, pode, em algumas cidades. Mas em Xangai, a recomendação antes era não beber água da torneira, só que agora eles querem que você beba água da torneira para não sobrecarregar a entrega, né, da água considerada própria, não é isso? Porque todos os supermercados eles estão fechados. Transporte público, os próprios entregadores, os motoboys, eles não estão autorizados a trabalhar, motoristas. Então a cidade realmente ela está em lockdown e está muito difícil ter acesso a alimentos e a bebidas. E quando essas entregas chegam, que são compras coletivas que o condomínio consegue fazer, ou doações do governo que eles mandam, eles entregam isso nas calçadas dos prédios. E quem entrega nas portas são os voluntários, porque você não é autorizado a sair de dentro do seu apartamento. Então, esses voluntários estavam se queixando porque o trabalho está muito pesado, é um trabalho braçal de carregar todo o alimento até todas as portas. Eles estão exaustos, então o governo decretou que a água não é mais um item essencial, porque estava sobrecarregando os serviços dos voluntários e pediu para que as pessoas começassem a ferver a água da pia para consumir. Perfeito, perfeito. E me diga uma coisa para o pessoal entender. Exemplo, o que são alguns pontos que eu anotei aqui para o pessoal entender. Xangai é um porto, um dos portos mais movimentados, se não for em termos de contêineres, tem um porto mais movimentado do mundo. Esse fechamento vai gerar um efeito em cadeia no mundo inteiro, escassez de alguns produtos, consequentemente o encarecimento, né? Tudo vai ficando mais caro, a gente já tem essa onda de inflação, isso deve apertar. E a China ela pode até rever o próprio crescimento do PIB diante das consequências do que isso pode causar. É uma guerra sem disparar um tiro, não é? Porque não é que a gente afirme que a China faça isso de maneira proposital. É muito complexo você dizer assim, a China está fazendo esse lockdown de propósito para gerar uma escassez no mundo e mostrar o quão poderosa ela é, quando na verdade o mundo já sabe e estão acontecendo ondas de protestos dentro do país, protestos discretos em relação a isso, mas que o mundo já começa a sentir ainda mais e vai sentir, eu não tenho dúvida. Patrícia, a gente estava conversando, né? Patrícia é uma outra brasileira, ela mora em Xangai, ela é professora. Patrícia compartilhou um cartaz com as pessoas meio que convocando um protesto pela internet. Foi engraçado, entre aspas, porque no cartaz dizia assim: teremos uma festa, vá para sua varanda com uma panela e comece a bater a partir de tal hora, no dia tal. No cartaz dizia que era tipo assim: vamos cantar juntos, vamos fazer uma cantorinha, mas é um disfarce. Na verdade, as pessoas estavam o quê? Batendo panela, protestando contra o governo, não é? E existe. Como é que está essa questão? As pessoas começaram. O que a gente percebe é que Xangai tem muita prosperidade e as pessoas não falavam muito de ditadura, governo, as pessoas estavam simplesmente vivendo suas vidas. Só que agora, com o lockdown, as pessoas começaram a se incomodar com todo esse processo, né? Começaram a questionar. Como é essa questão nas redes sociais, o acesso? Você mesmo agora, para acessar, tem que se usar um aplicativo, não é? Até porque, inclusive, sua conexão está uma conexão boa. Como é que funciona a questão da internet por aí? Explica para o pessoal, muita curiosidade que eles têm. Ela é completamente bloqueada, é como se fosse uma intranet, então os chineses basicamente têm acesso àquilo que é autorizado pelo governo e a gente consegue acessar Google, Instagram, WhatsApp através de um aplicativo que desbloqueia a internet, mas ele não é. Os chineses não costumam utilizar, né? É proibido. Perfeito, perfeito. E as redes que eles utilizam internas, eles conversam entre si,
mas constantemente nessas redes, o WhatsApp que os chineses usam, eles não usam qual é o equivalente ao WhatsApp aí, que eles fazem pagamentos, inclusive, e tudo mais? É o WeChat. A gente usa ele para tudo, tudo, compras, pagamentos, Qual é o nome, desculpa? WeChat. WeChat. Perfeito. E aí eles conseguem, assim, algumas postagens são apagadas e tudo mais, há esse monitoramento. As conversas são monitoradas, então todo mundo toma muito cuidado sobre o que falar. E eu queria, inclusive, complementar isso que tu falou sobre a festa, né, nas sacadas. Isso que vem acontecendo são fatos históricos, de fato, porque política é um assunto que não se discute aqui, né? Não é permitido criticar qualquer ação tomada pelo governo. Então, as pessoas estão começando a se movimentar e isso tem impressionado, né, a população, porque não é comum, não é comum. As entradas de alguns prédios estão sendo trancadas, são cadeadas, eles colocam grades ou correntes, não permitindo com que as pessoas saiam de casa. E, inclusive, quando eu comecei a ver algumas fotos, algumas imagens sobre os prédios sendo trancados, eu ainda falei, nossa, isso me dá um pouco de aflição, porque se tiver um incêndio, não tem nenhuma saída de emergência disponível. E aí, logo em seguida, começou a circular vídeos de prédios pegando fogo e o caminhão de bombeiros tendo dificuldade de acessar os prédios, porque as entradas estavam trancadas. Impressionante, né? Eu também recebi alguns vídeos aqui da polícia meio que soldando as portas, trancando mesmo, para que as pessoas não saíssem e as pessoas protestando. Tem uma fotografia também histórica que um chinês ele colocou uma geladeira vazia. Você estava na quarentena, mas deve ter visto, porque você tinha acesso. Eles colocaram a geladeira virada para a rua e as portas abertas, mostrando: olha, eu estou sem comida, eu estou passando fome, quem é que vai dar conta, né, de todo esse contexto, de tudo isso que aconteceu. A última grande revolta que aconteceu na China deu origem ao massacre da Praça da Paz Celestial. Foi no ano de 89, foi na época do governo do Deng Xiaoping. Você acredita, o governo chinês e massacrou a população? Você acredita que numa cidade como Xangai possa ter espaço para uma revolta de rua? Vai chegar nesse ponto ou você acha que está muito perto da reabertura? Qual é a opinião de quem está por aí e você tem contato com as pessoas, não contato presencial, mas tem um sentimento de quem está no lugar? Qual é o teu sentimento em relação a isso? Tem espaço para uma revolta de rua? Eu acho ainda que o número de manifestações ainda é muito pequeno em relação à quantidade da população. Então, eu não consigo imaginar. Ainda existem muitas pessoas que logo acalmam os outros, os revoltados, nos grupos. Inclusive, quando alguém começa a reclamar, sempre alguém aparece e fala: ah, fique calmo, confie no país, eles sabem o que estão fazendo. E então, logo as pessoas se desmotivam a se revoltar e acabam se calando. Mas eu também não tenho esperança de que vá abrir rapidamente. Eu acredito que isso vai se estender por um bom tempo. Essa informação ela é preocupante. Eu estava vendo agora aqui algumas notícias. São dois pontos. Primeiro, eu vejo muita gente. Eu entrei numa rede aqui, numa sala que só tem alguns chineses, e o que eu percebo é que as pessoas estão romantizando muito a quarentena por lá. Algumas pessoas estão meio que romantizando, assim, meio que achando engraçado o processo. Achando engraçado o processo porque talvez tenham a garantia de que não vão passar necessidade e que talvez seja uma defesa, que aquilo seja passageiro. Mas chegaram notícias aqui sobre Pequim, tá? Sobre Pequim. Algumas notícias dizendo aqui, dia 29 de abril, Pequim fecha mais locais à medida que aumenta a raiva pelo bloqueio de Xangai. O distrito de Chaoyang
na capital chinesa, inicia a última das 3 rodadas de testes em massa para 3,5 milhões de habitantes. Aí mandaram fechar academias, fechar os shoppings, cinemas e blocos de apartamentos, certo? Então, se isso se alastra para Pequim também, ó, notícia da Reuters, que tem um correspondente por lá, isso pode gerar uma complexidade maior. A gente espera que não. É uma política que o governo tem, né? A política do Covid zero. Eles querem ter zero casos, é como se fosse um recado para o mundo. Aqui nós levamos a sério e que aqui vamos resolver o problema, só que, na verdade, está gerando aí uma revolta em parte da população, direitos básicos que já não eram tão respeitados, por agora, tão pouco, né? Tão pouco. Queres falar mais alguma coisa interessante para o pessoal que está aqui te assistindo? Eu vou abrir para as perguntas também. Fica à vontade. Eu queria complementar que essas pessoas que são positivadas e são levadas, 96% delas são pessoas assintomáticas, que são tiradas das suas casas sem ter nenhum sintoma. E a história do o teu marido, ele trabalha com aviação e ele conseguiu, né, assim, ficar em casa, conseguiram poupá-lo até pelo tipo de profissão, né, a especificidade do que ele trabalha. Mas aí agora vocês vão ficar em calmaria, né, em casa, aguardando isso daqui. E fala para o pessoal, antes disso tudo acontecer, qual era a impressão que você tinha aí de morar na China, de morar em Xangai? Eu cheguei em Xangai 6 meses antes do Covid, então a impressão que eu tive foi muito boa. A cidade é muito bonita, a gente tinha a liberdade de poder sair e voltar do país quando quisesse, e era uma cidade próspera, muito feliz. Depois veio o Covid, começaram algumas restrições, a fronteira fechou. Por muito tempo a gente teve vida normal dentro do país, apesar de não conseguir sair, mas podíamos viajar dentro do país, aproveitar. Então, enquanto outros países estavam com muitos casos, aqui os casos ficaram baixos, mas agora a sensação que a gente tem é de terror. Eu fiquei 24 dias literalmente presa num centro de quarentena, apesar de ser um hotel, ainda era uma prisão, porque eu não tinha informação nenhuma, eu não tinha direitos e eu passei bastante dificuldade e foi assustador. Perfeito. E me diz uma coisa, a pergunta que muita gente faz. Hoje, se você quisesse sair da China e voltar para o Brasil, hoje você não conseguiria porque você não pode sequer sair de casa. Então você está, na prática mesmo, presa em Xangai, presa na China. Não é isso? Confere? Exatamente. Primeiro que está super difícil conseguir voos. Depois você precisa ter um teste de até 48 horas para poder entrar no aeroporto. E você precisa também conseguir um motorista autorizado pelo governo para que possa te levar para o aeroporto. Então, por exemplo, assim, da minha casa para o aeroporto internacional, na moeda local eu gastaria uns 300 yuan. E hoje, o motorista autorizado pelo governo está cobrando em torno de 9 mil. 9 mil. Isso é outra coisa que eu não falei. O alimento está super inflacionado, produtos essenciais, além da dificuldade para encontrar, eles estão super inflacionados. Que situação. Patrícia estava dizendo que os chineses estavam loucos atrás de Coca-Cola, procurando de todo jeito Coca-Cola, Coca-Cola, porque não tinha, e outros queriam simplesmente comer o básico e também não tinham o alimento básico, 9 mil. Que coisa impressionante, né? E aí me diga uma coisa, mas depois que isso tudo passar, porque vai passar, e você é muito corajosa, eu queria parabenizar, porque não é todo mundo que aguentaria o que você aguentou. Você me disse que teve, inclusive, problemas de saúde. As pessoas não analisam que essa quarentena, nesses centros, sem nenhuma higiene, e os bebês separados, isso gera problemas aí. Não, do ponto de vista psicológico, de infecções também, outras doenças também,
Você me disse que perdeu 5 quilos aí nesse tempo todo, porque você não aguentava nem comer a comida que era fornecida. E olha que você não estava no pior dos piores, né? No pior do pior. Estava num lugar, estava numa situação muito difícil, lógico, mas veja como são as coisas. Quando isso passar, o teu plano, assim, lógico, isso pode mudar. Lógico, isso pode mudar. Mas o sentimento de vocês, em princípio, é tentar readequar os planos, não é isso? Foram 24 dias muito difíceis, sem informação e sem perspectiva de quando eu ia poder ir embora. Eles falavam que os meus testes estavam dando positivo, eu não podia checar essa informação, então eu tinha que somente confiar e ficar aguardando a minha liberdade. Então foi angustiante não saber o dia que eu poderia ir embora. E eu tive uma crise de pânico há uns 3 dias atrás. Foi muito complicado. Eu achei que eu estava tendo um ataque cardíaco, porque foi uma dor física. Eu tive sintomas físicos mesmo de algo errado. E eu pedi socorro. Levou meia hora para a equipe médica chegar, sendo que eu estava num local onde deveria ter uma equipe médica à minha disposição. Os médicos eles não trouxeram nenhum equipamento para me atender, não fizeram nenhum atendimento básico de primeiros socorros. Em algumas situações, eles inclusive davam risada do meu estado. E eles me diagnosticaram como uma crise de pânico porque eu estava numa situação de estresse, obviamente, 23 dias presa, sem qualquer informação. E eles me deram calmante e foi isso. Então, as minhas janelas eram travadas, eu não podia abrir. A minha porta tinha um alarme, eu só podia abrir a minha porta 3 vezes por dia para receber alimentação, que era literalmente atirada na minha porta, ou eu poderia abrir para jogar o lixo para fora uma vez por dia. Se abrisse a porta, o alarme disparava, tinham câmeras no corredor e altos-falantes que eles começavam a gritar para fazer você voltar para o seu quarto. E então, sim, respondendo, a gente tem planos de sair da China o quanto antes. Antes a gente tinha uma vida normal aqui, a gente veio para cá com sonhos, com projetos, mas a gente chegou à conclusão de que não vale a pena. Agora o nosso medo é de pegar Covid de novo, ou meu marido que não pegou acabar pegando e ele ter que passar por toda essa angústia também, ser levado, ou a gente tem medo de que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer e a gente se sente impotente. Então a gente tem vontade sim de sair do país o quanto antes. Perfeito. Surgiu uma pergunta aqui. A visão dos chineses sobre o governo chinês está mudando depois de tudo isso. Assim, eu acho que ela já falou sobre isso. Ela respondeu que protestos estão acontecendo, as pessoas começaram a falar mais sobre política, não é isso? Mas ainda não é um movimento significativo. Ainda não é um movimento assim que ela possa falar considerável. Lembrando que ela está em Xangai, mas que a China é gigantesca. Perguntaram aqui, ó, Érica está perguntando se a população recebe algum tipo de auxílio para, assim, estão em casa. O governo tem algum tipo de auxílio, algum cheque, algum dinheiro, comida, alguma coisa? Cestas de alimentos é muito relativo, depende muito do teu bairro. Eu percebi através de relatos dos colegas, dos outros brasileiros, estrangeiros que moram aqui, alguns bairros mais privilegiados recebem uma alimentação um pouco melhor, um pouco mais de verduras, alguma carne. Outros lugares recebem um saco de batatas ou uma caixa de leite por 20 dias. E, então é muito relativo, assim. Eu percebo que as pessoas estão vivendo basicamente de ajuda de vizinhos. Os vizinhos ficam compartilhando o pouco que tem. Tá. E tu conseguisse mantivesse contato com alguém do Itamaraty nesses últimos tempos, do consulado brasileiro, eles deram algum tipo de orientação? Sim, desde o primeiro dia fiquei em contato com o consulado brasileiro, fui reportando as minhas situações. Nós fomos tentando pedir algumas ajudas, né, como o fornecimento de água, de comida, ou até
pedindo para que eles fizessem os testes com mais frequência, porque eu era testada somente a cada 4 dias. Então, cada teste negativo que vinha, positivo que vinha, eu tinha que aguardar mais 4 dias para um próximo teste. E isso foi estendendo mais a minha quarentena. Então, eu fiquei 25 dias. E a gente tentava, o consulado tentava, mas a gente percebia que eles também tinham algumas limitações. Impressionante, né? Impressionante isso. Tem um depoimento aqui de uma moradora de Xangai dizendo que pagou o equivalente aqui, a gente fez a conta, R$ 300 por carne podre. Que a carne está ficando podre, que poucas padarias estão abrindo, poucas estão entregando. Então, os serviços de entrega estão todos sobrecarregados, e as pessoas estão dependendo disso, e até mesmo o governo ele não consegue dar conta. E aí a gente imagina os pacientes com câncer, por exemplo, né, com doenças que necessitam de tratamento médico de longo prazo, e hospitais improvisados, situação é bem Percebe, complexa. a gente percebe que as pessoas, como 96% são pessoas assintomáticas, né? A gente percebe que as pessoas estão morrendo por outros motivos que o caos gera do que necessariamente Covid. Já recebi relatos de gestante que estava em trabalho de parto e não conseguia transporte para ir até o hospital. Pessoas de câncer, crianças, pessoas com... A onda de suicídio aumentou muito, muito, muito. A gente fica recebendo vídeos o tempo todo sobre isso. E é desesperador. As pessoas que precisam de qualquer tipo de assistência básica, de acesso básico, não tem. Perfeito. Chegou uma pergunta interessante aqui de Lucas, falando assim, né, João, a China pode ser acusada, julgada em um tribunal internacional por violar os direitos humanos e a crueldade contra os animais por essas atitudes? Vejam, vamos parar para pensar. A China é membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tiraram Taiwan para colocar a China continental, República Popular da China. A China também faz parte, né, da ONU por si só. Participa da Assembleia Geral. Tem a segunda economia do mundo, com a perspectiva aí do PIB passar o PIB dos Estados Unidos em algum dado momento. Alguns falam em 2, 4 anos, outros falam em 10. Num dado momento, essa é uma realidade assim muito possível. Então, a China é uma ditadura com a qual todo mundo se relaciona. As pessoas consomem produtos da China, as pessoas consomem roupas, sapatos, equipamentos. A gente falou sobre isso na Semana da Geopolítica. Então, é como se o modelo chinês ele tivesse sido legitimado pelo mundo. Desde aquele encontro ali entre o Nixon e o Mao Tse-tung, né, no começo dos anos 70, depois o Jimmy Carter com o Deng Xiaoping, é como se o mundo dissesse: a China é assim, a gente sabe que a China é assim, mas está tudo bem, bora apoiar essa abertura econômica, aproveitar a mão de obra barata, recursos. É difícil falar no tribunal internacional. E outra, qualquer marca hoje que tente boicotar a China, o movimento contrário é muito forte. É muito forte. Lembre, boicotar ou sancionar a Rússia é uma coisa, tá, gente? Boicotar e sancionar a China, segunda economia do mundo, aquela potência econômica, política também, é algo muito, muito complexo, tá? Eu queria agradecer muito a Caliana, vou deixar ela também deixar uma última mensagem, se ela quiser falar alguma coisa. Queria muito te agradecer, uma honra grande, primeiro porque você é minha aluna, e segundo ponto, o primeiro ponto, pela sua disponibilidade de você ter entrado aqui ao vivo e, poxa, falar super bem, super articulada, tá de parabéns. Muito boa sua comunicação. A internet, tá, turma, não é 100%, porque ela usa um VPN. O VPN tem essa complexidade, mas só esse ato de coragem eu já achei aqui sensacional, tá bom? Fala para o pessoal. Muito obrigada
pelo espaço para compartilhar minha experiência desses últimos 25 dias. Se mais pessoas tiverem curiosidade, eu fui fazendo stories, eu criei meu diário da quarentena, depois eu transformei no diário da detenta. Então, tá salvo nos meus destaques no meu Instagram. Fiquem à vontade. E é isso aí, professor. É um prazer fazer parte, compartilhar isso contigo. Sou super tua fã. Eu e minha irmã somos teus alunos e a gente adora teu trabalho. Obrigado pelo carinho, tá? Um beijo grande para sua irmã também. E, pessoal, bora fazer o seguinte: quem tiver alguma pergunta, ó, pode colocar para seguir, Caliana, tá? Todo mundo seguindo. E eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar essa live salva no feed. Aí, quem quiser perguntar alguma coisa, comenta lá, tá bom? Ela vai dar uma descansada agora. Eu vou respondendo também. Se ela quiser, ela entra e responde. Façam as perguntas aqui quando eu postar. Tá certo? Saúde e paz, um beijo grande. Obrigado pelo carinho, Caliana. Obrigado, viu, turma? Audiência massa. Eu vou jogar no YouTube também. Tá bom? Obrigado de coração. Dias melhores. Valeu. Tchau. Valeu.